Questão 7.18. As fibras de um elemento de madeira formam um ângulo de 15 graus com a vertical. Então, é o que está sendo mostrado aqui nessa figura 7.18. Um elemento de madeira com as fibras da madeira formando um ângulo de 15 graus com a vertical. Para o estado de tensão mostrado, determine, letra A tensão de cisalhamento no plano da tensão paralela às fibras, e letra B, a tensão normal perpendicular às fibras. Primeiro passo para resolver essa questão é extrair os valores de tensões do estado inicial de tensões, que é esse estado que eu tenho na figura 7.18. Então, eu vou extrair aqui o valor do meu σx. Então, o meu σx vai ser o 3, né, porque está na horizontal, e o meu σy vai ser o 1,8, porque está na vertical. Qual o valor dessas tensões? Vai ser negativo, né? Menos 3 megapascal para o σx e menos 1,8 megapascal para o sigma y. Por quê? Porque os vetores estão chegando na face do elemento. Para a tensão de cisalhamento, não aparece vetor nenhum com o valor de cisalhamento. Então, meu cisalhamento aqui, tal xy, é igual a 0. E qual o valor do meu ângulo θ? O meu ângulo θ é 15 graus com a vertical. Então, seguindo a regra de fazer a face vertical encostar no plano que está sendo estudado, no caso, esse plano das fibras de madeira, então, rotacionando para o sentido horário, né, é o que dá o ângulo de 15 graus. Mas o sentido positivo é o sentido anti-horário do θ. Então, como 15 graus é o ângulo que eu tenho que formado quando eu rotaciono a face no sentido horário até a direção da fibra, então o meu θ vai ser negativo, menos 15 graus. Agora, para resolver a pergunta da letra A, que pede a tensão de cisalhamento no plano da tensão paralela às fibras. Então, essa tensão de cisalhamento, nesse plano paralelo às fibras de madeira, não é a tensão máxima, é a tensão que atua em função dessas tensões iniciais, desse carregamento inicial, vai existir uma tensão de cisalhamento na direção dessas fibras de madeira. Então, é a pergunta da letra A, tá? A tensão de cisalhamento atuante. Então, não a máxima, mas a que atua nessa direção. Para encontrar essa tensão de cisalhamento, eu vou utilizar essa expressão 7.6, que me fornece o tal x', y' para uma rotação θ determinada, que me fornece uma orientação determinada em relação ao estado original ou inicial. Então, vou aplicar os meus dados nessa expressão 7.6 para determinar a minha tensão de cisalhamento tal x', y', que vai ser a tensão de cisalhamento que é paralela
as fibras de madeira. Aí eu respondo a letra A. Então, fazendo a aplicação, o tal x', y', né, para o ângulo de menos 15 graus, vai ser igual a menos sigma x menos sigma y sobre 2, vezes o seno de 2θ, mais tal xy, que multiplica o cosseno de 2θ. Então, essa é a expressão 7,6. Fazendo a substituição dos valores, lembrando que esse menos é de toda a expressão que está à frente, de toda a fração, e não apenas do x e sigma x, né? Eu vou ter menos o valor de sigma x, que é menos 3, menos o valor de sigma y, que é menos 1,8, dividido por 2. Isso multiplica o seno de 2 vezes o θ, que é menos 15. Aqui, esse termo, como o cisalhamento é zero, então esse termo é nulo, né? Então, não preciso considerar. Continuando, eu vou ter, para essa expressão aqui, resolvendo, eu vou ter o valor de cisalhamento igual a menos 0,3 megapascal. Então, o tal x', y' é igual a menos 0,3 megapascal. Tá? É a resposta da letra A e é a tensão de cisalhamento que atua na direção paralela às fibras dessa peça de madeira. Na letra B, eu quero a tensão normal perpendicular às fibras. Então, a tensão normal perpendicular às fibras, eu encontro através da expressão do sigma x', que é essa expressão 7,5. Tá? Por que eu encontro com a expressão do sigma x'? Porque o tal determinado, o tal que eu encontrei de menos 15 graus, se refere sempre ao eixo x'. Então, se esse ângulo θ se refere ao eixo x', quando eu aplico esse ângulo θ na expressão do sigma x', eu vou ter a tensão na direção desse eixo. Então, a tensão normal para esse caso vai ser encontrada com a expressão do sigma x'. Então, substituindo aqui os valores, eu vou ter a expressão sigma x mais sigma y dividido por 2. O sigma x é menos 3, mais o sigma y menos 1,8 dividido por 2. Na sequência, eu tenho mais sigma x menos sigma y sobre 2, que multiplica cosseno de 2θ. Então, mais o sigma x, menos 3, menos o sigma y, menos 1,8 sobre 2, vezes o cosseno de 2θ. Então, 2 vezes o θ de menos 15. E, novamente, aqui aparece na expressão o cisalhamento, que é zero. Então, esse último termo também é nulo, ou zero. Resolvendo a expressão, eu vou ter que sigma y x', sigma x', né, é igual a menos 2,4
que vem dessa expressão, menos 0,6, que vem dessa expressão, multiplicando o cosseno de menos 30, 2 vezes menos 15. Resolvendo agora toda essa expressão, o meu sigma x' é igual a menos 2,92 megapascal. Então, essa tensão sigma x' de menos 2,92 é a tensão normal, né, que é a tensão perpendicular às fibras da madeira, dessa peça. Então, respondida a letra B. A questão 7.20 traz o seguinte: dois elementos de madeira de seção transversal retangular uniforme de 80 por 120 milímetros são unidos por uma junta colada, conforme mostra a figura. Então, a figura essa 7.20, mostrando aqui uma peça formada por duas partes, né, coladas entre si. E informa que, sabendo que beta é igual a 25 graus e que são aplicadas forças centradas de intensidade P igual a 10 kN aos elementos mostrados, determine, letra A, a tensão de cisalhamento no plano das tensões paralela à emenda, e letra B, a tensão normal perpendicular à emenda. Então, eu tenho aqui a junta, essa linha inclinada da figura 7.20, representando a junta à direita e à esquerda da peça, a junta colada. É fornecido esse ângulo beta de 25 graus da junta em relação à superfície horizontal, e é informado que atua uma força P à direita e à esquerda dessa peça com intensidade de 10 kN. Para resolver essa questão, primeiramente, o que é que eu faço? Eu vou representar o estado de tensão que atua nessa junta colada. Então, vou representar esse quadro, vou representar nesse quadro, que seria a região na junta, esse quadro representando a região na junta, vou representar, então, essa linha inclinada representando a junta, e vou representar aqui a força que atua à direita e à esquerda dessa região, que é a minha força P, né? Só que eu preciso representar aqui não a força P, eu preciso representar a tensão. Então, para representar a tensão, o que eu faço? Eu sei que tensão é força sobre área, e eu sei que essa tensão vai ser a minha tensão sigma x. Então, sigma x é igual a P sobre A. O meu P é de 10 kN, então 10 kN é 10 vezes 10 na terceira, que divide a área 0,08 vezes 0,12, isso em metros. Resolvendo, eu tenho que sigma x é igual a 1.041.666,67 Pascal. Então, esse valor sigma x é o valor de tensão na horizontal. E eu tenho aqui uma tensão que atua
na junta colada, a tensão tal X', Y', que é tensão de cisalhamento. Eu sei que essa junta colada, ela forma um ângulo de 25 graus com a horizontal, e eu quero determinar, então, na letra A, a tensão de cisalhamento que atua no plano das tensões paralela à emenda. Então, a pergunta é semelhante à letra A da 718, né? Então, primeiramente, eu vou encontrar os valores de tensão do meu estado inicial de tensões. Então, sigma x vai ser mais, convertendo aqui para megapascal, né, mais 1,04 megapascal. O sigma y é igual a zero, porque eu não tenho esforço nenhum na vertical da peça, né? E a tensão de cisalhamento eu também não tenho, né? Aqui nas faces da peça. Então, para resolver essa questão, essa letra A, né, determinar o valor da tensão de cisalhamento que atua nesse plano inclinado, que é o plano da junta colada, eu preciso só determinar o valor do θ. Então, o θ eu encontrei como sendo igual a 65 graus. Por que os 65 graus? Porque é o ângulo que essa face vertical à direita faz com a junta quando eu rotaciono essa face à direita até encontrar o plano inclinado. Então, é 90 graus, o ângulo total, menos 25 graus. Então, eu vou ter nesse giro, eu vou ter um ângulo θ de 65 graus. E aí, para resolver o valor do cisalhamento, eu utilizo essa mesma fórmula 7.6, que me fornece o tal x' e y', numa direção determinada. Então, fazendo a substituição dos valores, eu vou ter aqui menos, que é de toda a fração, menos o valor de sigma x é positivo, mais 1,04, mais, menos, aliás, o valor de sigma y, que é zero, dividido por 2, que multiplica aqui o seno de 2θ. Então, seno de 2 vezes o ângulo de 65 graus, mais o valor do cisalhamento, aqui da expressão 7.6. O cisalhamento, ele é igual a zero, então eu não tenho o último termo é zero. Resolvendo essa fração, eu tenho esse valor de menos 0,52, que está multiplicando o seno de 130, 2 vezes o 65. E, por fim, resolvendo esse cálculo, o meu cisalhamento, tal x', y', é igual a menos 0,398 megapascal. Então, esse é o valor do cisalhamento que está atuando na direção paralela da junta colada, aqui da minha figura. Então, o cisalhamento que atua na direção paralela dessa junta colada inclinada é esse valor menos 0,398 megapascal. Na letra B, eu quero a tensão normal perpendicular à emenda.
tá? Então, a tensão normal perpendicular à emenda. Então, vai ser também a tensão sigma x', né? Porque eu estou considerando aqui o novo eixo x' como o eixo perpendicular a essa face inclinada, né? Sempre que eu encontro o ângulo tal, sempre que eu encontro o ângulo tal para uma certa orientação, uma certa direção, a tensão normal correspondente a essa nova face, a essa face considerada, vai ser sempre a tensão sigma x'. Então, aqui em B, também uso a expressão para o sigma x'. A expressão do sigma x' está aqui na 7.5, expressão 7.5. Então, é o sigma x mais o sigma y dividido por 2, fazendo a substituição aqui, mais 1,04 sigma x, mais o sigma y, que é 0, dividido por 2, mais o sigma y menos, mais o sigma x, menos o sigma y sobre 2, daqui, vezes o cosseno de 2θ. Então, vezes o cosseno de 2, que multiplica o ângulo 65 graus. Resolvendo aqui, eu vou ter 0,52. Resolvendo aqui, eu vou ter também 0,52, multiplicando o cosseno de 130. Então, o sigma x' é igual a mais 0,186 megapascal. Então, esse valor de tensão sigma x' é a tensão normal a essa emenda colada, né, que está sendo pedida aqui na letra B, como tensão normal perpendicular. Para 7.22, que se refere a essa figura, eu tenho o seguinte: dois elementos de seção transversal uniforme de 50 milímetros por 80 milímetros são colados entre si ao longo do plano AA. Então, esse plano AA, que forma um ângulo de 25 graus com a horizontal. Então, esse ângulo AA formando um ângulo de 25 graus com a horizontal. Sabendo que as tensões admissíveis para a junta colada são sigma igual a 800 kPa e tal igual a 600 kPa, determine a maior força centrada P que pode ser aplicada. Então, eu quero determinar qual o valor desse P que pode ser aplicado a essa peça, né, sendo conhecidos as tensões admissíveis, normal e de cisalhamento da junta colada. Então, essas tensões de 800, que é a tensão normal, e de 600, que é a tensão de cisalhamento, não são as tensões que existem ou que estão atuando na junta colada. São as tensões admissíveis na junta colada. Então, significa que a junta colada suporta um esforço normal de até 800 kPa e um esforço de cisalhamento
que é aquele esforço paralelo à direção da junta, de até 600 kPa. Então, primeiro, eu faço um esquema para representar essa parte com a junta colada e os esforços que estão atuando, né? Então, aqui a 7,22. Então, considero aqui eixos x, y e represento esse quadro que está se referindo a essa região nas proximidades da junta colada, indicando aqui a direção da junta colada de 25 graus com a horizontal. 25 graus com a horizontal. Eu sei que na figura eu tenho uma força P sendo aplicada na vertical. Isso significa que nessa peça vai atuar uma tensão apenas na direção do eixo Y. Então, eu vou ter nessa peça apenas tensão sigma Y. Então, não tenho tensão sigma x e não tenho nem tensão de cisalhamento nas direções x, y. Apenas o sigma x na direção do eixo x. Então, aqui os valores iniciais do meu estado de tensão são, para o sigma x, valor de 0, para o tal xy também o valor de 0, e a minha tensão sigma y é um valor diferente de 0, mas um valor que eu não conheço, né? Então, eu preciso determinar esse valor. Por que eu preciso determinar esse valor de tensão sigma y? É porque, sabendo o valor da tensão sigma y que atua na peça e conhecendo as dimensões da peça, eu vou fazer tensão igual a força sobre área, e com isso eu vou determinar o valor da força P que está sendo solicitado. Mas como que eu faço isso? Então, tomando aqui para o sigma y' igual a 800 kPa, então eu estou considerando a minha tensão normal, primeiramente, né? Normal a essa junta inclinada, essa junta colada inclinada, né? Então, essa junta, o eixo normal aqui eu estou considerando que é o eixo y', porque eu considerei que a direção da junta é o meu eixo x'. Então, para determinar essa tensão normal, como a consideração foi feita seguindo essa orientação aqui, x' na direção da junta colada e aqui o y', então eu vou utilizar a expressão do sigma y' para determinar o meu sigma y. Aí eu preciso entender o seguinte: o que é o meu sigma y'? O meu sigma y' é esse valor de 800 kPa, a tensão admissível na perpendicular da junta colada. Então, o sigma y' é igual
a sigma x mais sigma y sobre 2. Então, substituindo aqui, eu vou ter 0 para x, aqui e aqui. Então, nesses dois termos, eu vou ter sigma y sobre 2 e aqui também sigma y sobre 2. Aqui ficou mais porque eu multipliquei menos com menos e deu mais. E isso multiplica o cosseno de 2θ, né? Então, aqui, o cosseno de 2θ. Então, o meu θ aqui aparece como menos 25. Então, menos 25, porque eu considero a rotação do x até o x' horária. Então, essa rotação horária me fornece o sinal negativo. Então, o meu θ vale menos 25. Substituindo sigma y' é de 800, sigma y sobre 2 mais sigma y sobre 2, que multiplica cosseno de menos 50, resolvendo esse sigma y sobre 2 é o mesmo que 0,5, então 0,5 sigma y, mais 0,5 sigma y, que multiplica o cosseno de menos 50. Então, resolvendo toda essa expressão aqui para sigma y, eu tenho que sigma y é igual a mais 973,954 quilopascal. Então, encontrada essa tensão sigma y, eu faço o quê? Eu trago essa tensão para essa fórmula para encontrar o valor de P. Então, P vai ser a tensão multiplicada pela área. Então, a tensão é 973,954 vezes 10 na terceira, porque é quilopascal, que multiplica a área. A área é 50 por 80 milímetros, 50 por 80 milímetros daqui. Isso em metros, 0,05 vezes 0,08, e resolvendo eu tenho para P o valor de 3.895,82 newton. Esse é o primeiro valor para P. Por que primeiro valor de P? Porque esse valor ele foi encontrado para a tensão admissível normal à junta ou a tensão perpendicular à junta de 800 quilopascal. Tá? E eu tenho também que considerar a tensão de cisalhamento a essa junta, a tensão de 600 quilopascal. Então, para essa tensão de 600 quilopascal, eu vou chamar essa tensão de 600 quilopascal como tal x' y'. Por que tal x' y'? Porque é a tensão que atua na nova orientação da minha peça. Então, nessa orientação a 25 graus do eixo X, eu vou ter uma tensão de cisalhamento diferente da tensão inicial, que a tensão inicial, na verdade, não existia. Era uma tensão de cisalhamento nula, igual a zero. Então, para essa expressão de cisalhamento, eu tenho no material a expressão 7,6. Então, sigma tal x' y' é igual a menos tal x menos tal sigma x menos tal sigma y dividido por 2, que multiplica o seno de 2θ. Então, aqui, no lugar do tal x' y', eu substituo
pelo cisalhamento, tá? Esse cisalhamento, ele está sendo considerado negativo porque essa força P, quando ela puxa, é tudo por interpretação, é análise aqui da minha figura que representa o estado inicial de carregamento, né? Então, eu preciso, para determinar esse sinal aqui, eu preciso entender que quando essa força atua para baixo, puxando a peça, tracionando a peça, então essa parte de baixo, ela vai ser, a tendência é ser arrastada para a direita em relação à face superior. Então, o que a face superior aplica nessa face inferior, que seria a face da junta, é direcionada do sentido positivo para o sentido negativo de x'. Então, sentido positivo para o sentido negativo do eixo me fornece o sinal negativo para o cisalhamento. Então, menos 600 kPa, que é igual a menos a tensão σx menos σy, dividido por 2, que multiplica o seno de 2θ mais tal xy vezes o cosseno de 2θ. Menos 600 vai ser igual, o σx é zero, então sobrou aqui o σy, multiplicando menos com menos eu tenho mais, substituindo o meu θ por 25, né? Então eu tenho seno de 2 vezes menos 25, mais zero, porque o meu cisalhamento aqui do estado inicial de tensões é igual a zero. Então, resolvendo essa expressão aqui, sobrou apenas a incógnita σy. Então, chego nessa expressão e resolvendo, eu tenho que o σy é igual a mais 1.566,49 kPa. E agora, aplicando na relação, na fórmula da tensão é força sobre área, ou P sobre área, eu encontro o valor de P. Então, P vai ser a tensão de 1.566,49 vezes 10 na terceira, porque é quilo, né, Pascal, que multiplica a área da peça, que é 50 por 80 milímetros em metros, 0,05 vezes 0,08. Então, resolvendo esse cálculo, P é igual a 6.265,95. Esse é o segundo valor de P. Então, o primeiro valor de P se refere a essa tensão admissível de 800, perpendicular ou normal à junta colada. E esse segundo valor de P, de 6.000, me fornece o valor de P para a tensão admissível de cisalhamento de 600 kPa. Desses dois valores de P, eu preciso escolher o menor valor. Então, eu tenho 3.000 e eu tenho 6.000. Então, vai servir aqui para o P da questão, o P que é possível ser aplicado, o menor valor, que é o 3.800
895,82. Então, o P tem que ser o menor dos valores. Por que que P tem que ser o menor dos valores? Porque, sendo o menor dos valores, ele respeita tanto a tensão normal quanto a tensão de cisalhamento. Então, finalizada a questão 722.